Brasil é um dos países em que se passa o maior tempo utilizando smartphones, telas e dispositivos eletrônicos. No caso de crianças e adolescentes, não é diferente. A última pesquisa do TIC Kids Online apontou que em 2022, 92% da população com idade entre 9 e 17 anos era usuária da internet no nosso país. O boom das redes sociais a partir de 2012 estão diretamente relacionados ao aumento do índice da depressão e da ansiedade em crianças e adolescentes, segundo a pesquisa do Datafolha, pautado nos atendimentos realizados pelo SUS, onde pela primeira vez na história do nosso país, nós temos mais crianças e adolescentes ansiosos e depressivos do que os adultos. A gente tem consciência que as telas em excesso estão fazendo mal para a nossa sociedade, principalmente para os nossos filhos, causando uma defasagem no desenvolvimento cognitivo, danos físicos e emocionais, além de uma queda brusca no desempenho escolar de crianças e adolescentes. Mas como é que a gente lida com essa realidade? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Existe um limite aceitável ou saudável de tempo de tela? Como mães e cuidadores que têm as telas como a única rede de apoio podem criar uma contenção desses danos? Olha, não faltam perguntas sobre esse tema, viu? Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar desta treta gigantesca que nos assombra diariamente, que é o uso de telas na infância. E para o nosso bate-papo, nós temos como convidadas a médica pediatra, mãe da Mariana e do João e do Pedro, doutora Adriana Suzuki, e a atriz apresentadora, mãe do Martim, Tainá Miller. Sejam muito bem-vindas ao Mil e Uma. Obrigada. Tema sugerido pela Tainá. É mesmo. Eu acho um tema urgente, né? Tema urgente. E aí, doutora, existe um meio termo? Existe essa contenção? Existe. A gente tem várias ferramentas hoje, publicações, tentando direcionar com algumas medidas mais pragmáticas, mais práticas. Mas hoje que a gente vê que se isso há 5 anos parecia suficiente, hoje é insuficiente. Então, a gente ainda encontra algumas publicações do tempo de tela para determinada faixa etária, como usar, o que é melhor, qual dispositivo, TV é melhor do que o celular, do que o tablet. A gente ainda encontra. Mas a reflexão é, no lugar do que essa tela está entrando? O que ela substitui? Para quem que de fato é essa tela? Para a criança ou para o adulto? Como? Por quê? Então, algumas orientações ajudam, mas elas não são suficientes. Mas acho que a gente vai passar por todas elas aqui. O episódio é para isso, né? Sim, muito pra gente mastigar todas essas entender esse mar de possibilidades, porque também a gente tem que ter um cuidado absurdo e surreal, porque tem muita mãe em casa, mãe solo, que não tem opção, não tem nenhuma rede de apoio para ela conseguir cortar um legume. Sim, ou lavar a roupa dessa criança. Inclusive, a gente tem que sempre lembrar do recorte social também, né? Que também é uma rede de apoio gratuita, né? Tipo assim, é o que ela consegue ali para ela conseguir fazer todo o resto, que é muita coisa. Sim. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente não quer, de maneira nenhuma, com esse episódio, ser gatilho ruim para mãe nenhuma. É mais dentro dessa realidade, como a gente disse na cabeça aí, ouvir os depoimentos da Tainá, que está tentando achar esse equilíbrio na casa dela, e o seu apoio para a gente tentar com o que é possível, o que dá, né? o que é menos pior, como essa primeira dica que você já deu, e a gente já falou aqui em outros episódios também, como a televisão é sempre menos pior do que ter um celular. Como que entrou, em que momento entrou a tela na vida do Martim? Até porque ele tem 8 anos, então eu imagino que há 8 anos atrás a gente tinha, acredito não, a gente tinha muito menos informação sobre esse dano das telas, né? Eu acho que é algo que vem num crescente. Muito. Ele nasceu, se ele tem 8 anos, ele é 2016. Enfim. Eu sou uma filha, fui uma criança exatamente essa criança criada por uma mãe que não tinha nenhum apoio, que lavava, cozinhava, passava. E, assim, eu falo, eu sou criada pela TV. O quê? Pela TV. Não é à toa que eu fui trabalhar com isso. Também. Assistia toda, eu lembrava, começava com o desenho tal, ia pro tal, agora ia ser tal, do SBT. SBT também, eu sim, criada. Chaves. Que sorte ter sido criada Chaves, né? Chaves. Nossa, eu queria que meu filho assistisse Chaves, é genial.
Enfim, mas a gente tinha aquele espaço na TV que a programação infantil, ela ocupava um determinado tempo. E aí, à noite, geralmente a TV era dos pais, né? Era para assistir uma novela, um jornal. Eu até assistia novela, mas assim, tem casas que as crianças iam dormir cedo. Nossa, eu assistia tudo. Inclusive até Corujão com meu pai, tipo Corujão. Jason. Era madrugada, Aquele Fred Krueger que não precisava ter entrado aos 7 anos, com né? certeza. Mas era tem uma pesadelo até outra, hoje. né? Porque eu, pelo menos, estudava de manhã. Os desenhos eram de manhã. Xuxa, TV. À tarde sobrava jornal. Sessão da tarde. Sessão da tarde, que o filme não era pra minha idade. Não, a louca. O Zé do Caixão. Zé do Caixão também, era quê? viciada. Era viciada, Zé do Caixão viciada. à tarde. Como é que é? Cine Trash, né? Era uma coisa assim. Eu não lembrava não, lembra que era o Zé do Caixão e todos os filmes que passavam lá, as coisas eu amava. Lembro até hoje um filme do macaco, aquela volta. Mas enfim, quando o Martim nasceu, eu sou uma mãe, eu falo que eu costumo... A minha criação com o Martim, ela é uma criação baseada em intuição e em evidências. Eu falo, porque eu adoro ler artigo científico. Assim, gostei, vou usar. Tem a minha intuição, muita intuição, mas também tem evidências. Então, quando eu tinha uma dúvida, eu ia lá, tipo, pro Cielo, ler o artigo científico, assim. Ai, eu amo. Então, nerd, né? Então, a coisa da tela, eu vi uma matéria ou outra que prejudicava isso na gravidez, e aí eu li a informação de 0 até os 2 anos. Sim. E eu consegui fazer. Tanto é que a gente diminuiu a nossa tela, porque era o período que ele estava acordado. Então, assim, era muito tentador, claro, eu lá no puerpério, amamentando, ficar vendo a televisão. Se ele estivesse dormindo, tudo bem. Agora, se ele estivesse ativo, a gente nunca botava ele na frente da tela. E uma coisa também que eu decidi desde cedo é que ele nunca teria tablet. Nunca teria tablet. Porque eu li um livro sobre desenvolvimento infantil que tem uma coisa da posição, né? Que a criança ela vai se desenvolvendo igual uma semente mesmo. Vai abrindo e vai fazendo assim, né? Tanto é que eles são mais encolhidinhos, assim que eles nascem, e eles vão fazendo assim. E o tablet, eu sentia daí a intuição que ele fazia assim, ó. Então ele chegou a ter? Não. Não, antes. Não, eu via os outros bebês, via assim, as outras crianças que tinham, que elas iam ficando assim, né? Que a relação com o corpo e com o espaço ia ficando muito fechada. Mas sabe que a primeira noção disso foi na pandemia, o primeiro ano, que fomos todos para as aulas online. E as crianças tinham muitas dores musculares, fora distúrbios visuais, e disso, de ficar encurvado e começar a ter contratura nas mãos, do dedo, o dedo em gatilho. Foi bem e até complicado. porque a TV, eles pulam, eles brincam, eles olham pro lado, né? Eles estão mais livres. Eles estão mais aqui. E eu sentia que essa coisa, eu não dei o tablet justamente por causa disso, porque eu sentia que fazia assim. E o celular também, eu sempre, o celular é da mamãe. Agora, com 8... Como é que é isso? Então, aí eu consegui se manejar muito bem até os 2, depois com 3 entrou aquela meia horinha por dia de um desenho, sempre na televisão, aí na pandemia, seguiu na televisão. Vocês foram mães de pandemia, a gente vai ter que falar disso. Seguiu na televisão, mas aí o tempo de tela perdeu o controle. Nossa, aí foi muito, porque realmente não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, assim. Casa. Não, e reunião, e Zoom, e não sei o quê, porque o trabalho, né, seguiu, assim. Na época eu ainda tinha a Mari, que ela não podia não estar no modo virtual de escola, não podia não estar na escola. E ela estava sendo alfabetizada. Nossa, online. Então, eram 3, 4 horas de tablet ou computador. E eu ainda não tinha o Pedro, mas tinha o João, de 3 anos. E eu percebia que às vezes não tinha aula online, que era um dia para todo mundo, era um dia melhor, e o João ficava melhor. Terminava a aula, que ele às vezes participava da irmã, ele estava mais irritado. Ele não entendia, ele tentava pegar as pessoas, ele tentava desligar. E aí, nos dias que não tinha aula online, que estávamos livres de TV ou de qualquer tela, era um dia melhor para todo mundo. Todo mundo mais tranquilo. Mais irritados. É impressionante. Quando nem tinha artigos sobre isso. A resposta é muito rápida, né? A gente passou por isso juntas, porque nossas crianças têm a mesma idade, o Chico, o primeiro da Thalia e a minha, e a gente liberou meio junto tela ali. E aí você do nada falou... Não, pra mim foi uma loucura. A minha filha... Conto já? A minha filha... Mas eu acho que é importante você falar. Não, assim, a Cora, até eu também queria até 2 anos, mas como todos os cuspes que eu dei pra cima caíram na minha testa, quando ela fez 1 ano, ela pegou a primeira virose.
E aí era a primeira virose que precisava fazer inalação e tal. Sim. Eu nem pensei, nem lembrei dessa promessa que eu Não, tinha mas aí- feito. E na hora eu liguei na nossa TV e era o YouTube. Que eu escolhi o caminho totalmente errado. E aí, na Era minha musiquinha, era um humilde opinião. Pita, era um- Não, isso. Mas aí o problema é quando o YouTube sai daquele canal e começa a sugerir outras coisas. Enfim, foi um tempo curto e rapidamente ela começou a pedir na hora da refeição. Aham. Ela começou a pedir, nem falava ainda, né? Mas já sabia mostrar o que ela queria. E aquilo durou uns 2 meses e eu comecei rapidamente a reparar numa ansiedade no bebê, né? Num bebê mais nada tá bom e tudo depender um vício muito rápido se instalou ali. Quando a Tayla vai contar a história dela, mas logo que ela cortou, foi meio que na mesma época, ela falou, tenho outro filho, acabei de cortar, ela vai explicar por quê. E daí eu falei, é isso, que viagem, pode estar, essa ansiedade, essa pouca paciência que ela pode vir disso. Cortei e fui também, venci os 2 anos aí sem. E aí acabei encontrando um outro caminho, que eu acho que também eu vou entrar nele depois, mas fala aí do... Não, na verdade eu não fiz promessa nenhuma pra mim, de zero tela, enfim, eu sabia que fazia mal, mas não sabia o quão fazia mal, ouvia falar, mas um pouquinho, enfim, um pouquinho aqui, de novo, meu filho também é fisioterapia pulmonar, até hoje é a hora que a gente... Hoje tem fisioterapia pulmonar, meu filho já fala, que filme eu vou ver? É tipo o açúcar da homeopatia, né? Tipo, eu dou muita homeopatia, mas é um monte de açúcar aquilo, mas é o açúcar Eu do nem sabia. remédio. E, enfim, aí era isso, era um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Meu filho realmente, a gente já teve esse episódio com os pediatras, onde eu falo que meu filho ficou muito mais doente do que a Core, meu filho sempre doente. E aí não tem o que fazer, não dá pra pipocar aqui, não dá pra fazer nada, põe a televisãozinha. Então ele foi tendo, nada demais, ao meu ver, não eram horas, enfim, nem todo dia necessariamente, mas tinha bastante, comparado com nada, né, com zero. Enfim, e eu comecei a perceber que ele parou de responder os comandos, ele parou de ele não respondia, não chamava mais pelo nome, se chamava ele pelo nome, ele não respondia, as coisas que ele normalmente fazia, não fazia mais, não olhava mais no olho, não sei o quê. Eu cheguei a achar que ele tinha algum grau de autismo. Foi investigar Tem e um tudo. monte de diagnóstico cruzado agora com Sim. esse problema das telas, né? Porque do nada, Porque- tipo assim, do nada, ao invés da criança ir evoluindo, ele foi regredindo, a evolução dele parou, estagnou, foi piorando, coisas que ele já respondia, coisas que ele fazia, ele não fazia mais. Foi assim, muito bizarro, foi muito marcante, assim. Eu falei, caraca. E até, tipo, minha cunhada me dá um toque e fala, eu acho que tem alguma coisa errada, acho que talvez tenha que dar uma olhada. A minha babá, que já tinha sido babá de crianças autistas, falou, eu acho que talvez seja bom você dar, né, Investigar. investigar Dá uma e tal. investigada. Eu falei, claro, vamos, tal, não sei o quê. Fui nos médicos, testaram algumas coisas, teve um acompanhamento, óbvio, falou, vamos cortar a tela? 100%? Ah, claro, né, eu, do alto do meu privilégio, com toda a rede Sim, de apoio sim. que eu tenho, claro, vamos. Cortamos, assim, eu juro, foi 10 dias. 10 dias sem tela, eu tinha outra criança em casa. Eu não imaginava que era, assim, eu vi na prática, eu fiquei muito, muito, muito chocada. Porque, de Como eu novo, ele não cortei tinha também tela durante a todos os semana. dias, o dia inteiro. Ele já ia pra escola, então assim, chegou da escola um tempinho. Sabe, depois, né? Antes teve um tempo que não tinha escola, enfim. Mas tinha aulinha de música, e tinha não sei o que, não era uma criança que ficava em casa, em frente à televisão, não sabia que aquele tanto de tela que tinha. E, de novo, não era tela, eu nem tenho iPad, eu nem tenho tablet, e nem celular. Era A TV. a TV, basicamente a TV. Viajou, não sei o que, tinha as suas exceções que eu via, não era nem eu, era a babá ali colocando. E era muito pouco, e realmente a mudança foi muito, muito drástica, assim, dele. Foi Hoje a muito gente chocante. entende melhor, né? Até porque a tela, ela é um entretenimento passivo. Então, quando tá com o outro, com um adulto, com uma criança da mesma idade, tem a resposta do outro, tem o tempo de resposta do outro, tem a sua frustração do que o outro não vai fazer só porque você quer. Então, isso tudo vai constituindo a criança. É o olhar, é a cadência da voz, é a musicalidade. A tela não, é aquilo, tá posto. E quando eu não quiser mais, eu tchum. Ou no controle eu mudo, eu não tenho nem que esperar resposta. E tem aquela coisa que a gente acredita que ele só acalma na frente da TV, mas tudo que está acontecendo de Exato. estímulo dentro dele... Ele tá gastando o hiperfoco dele e aí ele desfoca na no vida, resto né? todo, no resto todo. É muita informação mesmo. Ele realmente não é que ele está mais calmo, ele está mais passivo, tentando absorver toda aquela música, aquela cor, aquele movimento. Aquela edição.
Então eu estou tentando absorver, a hora que desliga, eu tenho que primeiro que processar tudo aquilo e fica aquela energia psíquica caótica que muitas vezes eu vou ter que transferir para outro lugar. E o vício na Movimento, dopamina, né, também. muitas vezes em movimento. Então a criança corre tinha daqui, crises corre de dali, raiva, eu grito. Tinha crises de raiva, de frustrações bizarras, esqueci desse ponto, assim. É porque ele não Lembra que deixa frustrar, né? Ele não deixa A imagem frustrar. não tinha deixa umas crises frustrar. de horas e horas e horas. É. Não era tipo, já teve crise de ter crise de raiva. Na verdade, acho que foi foi tudo a gente, maternidade, a gente vai esquecendo, esquece. né? Graças a Deus. Mas acho que o que mais assustou a gente foi isso. Ele começou a ter umas crises de raiva que eu achei que era crise de pânico. Eu olhava e falava, eu já tive, eu falei, ele tá tendo crise de pânico. E eram crises de raiva, só que realmente, é o que os médicos que acompanhavam falavam, realmente o tempo não tá normal. Era uma crise de raiva de 2 horas, a criança não respirava e eram crises de raiva, assim, muito longas. Assim. E o vício da dopamina, ele é muito... primeiro que quando bebezinho e a gente cortou, é muito nítido, uns viciadinhos em crise de abstinência, né? E a parte boa é que, pelo menos lá em casa, quando muito novinho, dura pouco e depois, rapidamente, eles esquecem. Agora, hoje, a minha filha ficou brevemente, né? Funcionou assim, ela ficou sem tela até uns 2 e pouco, ela tem uma irmã mais velha que mora em BH, não mora com a gente, a minha enteada, apaixonada por filmes desde sempre, e chegou e pediu pra ver Moana com a irmã. Falei, eu não vou falar que não, minha filha já com 2,5. E a gente sempre contou muito as histórias, e ela tem os livros dos clássicos da Disney, ela já conhecia aquelas histórias, assistiu Moana com a irmã inteira, o que já é super difícil pra uma criança de 2 anos e meio, né? E aí eu achei que era um caminho, então começou a ser gradativo, só quando a Maia tivesse filmes, elas escolheriam um filme para aquela, né, para a idade é melhor, delas. É longo, não é um longo, vídeo curto, né? Você tem que prestar atenção. Você não pode ficar mudando, que isso... Eu já tinha tido a experiência no passado que eu via que ela entendeu, não quero, não você escolhe um, esse que você quer. E é só esse hoje. E aí hoje que já está liberado, independente da Maia, ela sabe que são nos dias que ela não tem aula. Então no sábado e no domingo ela escolhe um filme por dia que eu ganho umas horinhas a mais de cama. Ela acorda às 7 da manhã até às 9 a gente está vendo o filme. E já aconteceu de emendar 2, assim, de vamos ver 2, que eu tá morta na cama. Então é 0 tela durante a semana. 0 tela durante a semana. Eu também consigo isso fim com de semana. Um menino de 8, mas não era 0 tela, mas o que acontece? Ele podia ver um pouquinho depois da escola. Só que aí... Eu via que prejudicava o sono. Eu via que todo dia era uma briga para desligar. Que ele queria seguir para sempre vendo a TV. E entrou o videogame também, que é uma outra parada. A gente tem que entrar nessa parte. Entrou o videogame. Porque assim, existe uma coisa que eu não sei... A gente ainda vive num mundo muito binário culturalmente, né? Impressionante. A gente tenta fazer a criação mais, né, diluída possível, que não tem, não sei o que é de menino, de menina, mas a cultura que eles estão, assim, não sei se as meninas enfrentam isso, mas a cultura dos meninos, hoje, dessa geração alfa, que chamam, é completamente gamificada. Então, a música que eles escutam é do game, o assunto deles é game, o livro tem que até festa game, né? Festa game. Os livros que o meu filho quer ler são sobre games e personagens de games. Então, é uma cultura que vai para além do quanto ele está exposto, inclusive, a esses games. Então, ele começou a manifestar que ele queria jogar lá com 5, 6 anos, porque a maioria dos coleguinhas já tinham. E eu segurei até 7 anos e meio para não dar o videogame. Mas aí depois eu comecei, ele falava assim, mamãe, eu não tenho assunto. Entendeu? Ele começou a ficar deslocado. Que pra mim é o maior desafio. É o maior desafio. Eu acho que deve ser muito doido. É o mesmo... enfim, e aí dei o videogame. E aí, quando entrou o game, aí eu falei, não pode ser todo dia videogame. Porque assim, vira só isso. Então, a gente estabeleceu que, assim, 0 tela. O que a gente faz? A gente também não vê tela. Claro que às vezes a gente faz no celular e eu recebo multa. O meu filho, ele faz multa por uso excessivo de celular. Ele bota assim, ó. Isso é importante. Ele faz a carinha assim, ó, tá usando muito o celular. Às vezes a gente trabalhando e eu falo, filho... Infelizmente, o meu trabalho tá muito aqui e tal. Eu nem queria, na verdade, não queria mesmo. Não queria mais ter celular. Se eu pudesse, acho que um grande luxo da vida seria estar offline. Se eu fosse herdeira, não existe luxo. Não existe luxo maior do que isso. Nos dias de hoje, eu só penso, nossa, eu nunca quis tanto
como ter um mês esse ano sem celular. Sem celular. Sem celular. Nossa, gente. Fechar a Nossa. agenda, poder ficar sem Nossa. celular. Que nos prejudica. Nosso cérebro, a gente tá Nossa. falando deles, mas a gente é igual, porque o nosso cérebro demorou milhões de anos para evoluir para essa arquitetura neurológica para chegar esse negócio que, sei lá, de poucas décadas, na verdade, né, se você for ver a televisão, e a gente não está preparado. A nossa evolução, a gente precisaria de mais, sei lá, 1 milhão de anos para se adaptar. Então, assim, pra gente é ruim. Aí, enfim, aí coloquei essa regra do 0 tela durante a semana, sofro Incluindo videogame. qualquer Tudo. tela. Só que aí a gente também não pode ver, entendeu? Então, assim, às vezes eu quero ver um jornal da noite, sabe? Depois que ele dorme. Um comentarista, sei lá, aí depois que ele dorme. Mas lá em casa é isso, a gente só liga a TV depois que ela dorme. Mas, e todo santo dia ela acorda, a primeira coisa que ela fala é, hoje tem escola? É. Porque ela ainda não sabe o que é dia de O que é semana, o dia que é de fim de semana. semana. O que é? Aí eu falo, hoje tem, filho, hoje tem escola, vamos se arrumar. Então hoje não tem filminho. Martim pede hoje todo tem dia. escola? Não. É. Todo dia. Ele sabe a que primeira vai ser todo dia. Eu frase falo, que ela fala combinado. quando acordar. É, Mas eu a acho que se regra. você faz esse combinado, e óbvio que, de novo, num lugar de super privilégio da gente conseguir, Sim, né, sim. ter esse amparo e poder, enfim. Mas Acho essa que é vai uma- acostumando é ao uma longo da conversa vida. muito Vai. honesta, né? Porque quando a gente pensa em pôr limites nos filhos, a primeira coisa é como está o nosso limite? É. Mas acho que desculpa, Né? para mim um termômetro que eu até queria trazer para você falar sobre é muito grande foi a Tereza. A Tereza veio, né, 1 ano e meio depois. A Tereza teve 0 tela, né? Ela já chegou no momento 0 tela dele, então ela teve 0 tela. Inclusive, quando precisei para fisioterapia, para não sei o que, às vezes eu ligava para ela e ela cagava, ela olhava para aquele negócio brilhante, era 3 segundos, fazia... Ela é super hiperativa, ela não liga pra TV, as poucas vezes que eu tentei usar pra me ajudar, não funcionou, graças a Deus por um lado, por o outro, rala aí, mas ela é fissurada em celular. Ela nunca viu nada no celular, eu já até cheguei a falar isso aqui, mas como o tema é tela hoje, ela é fissurada, ela não pode ver o celular que ela quer arrancar da mão de quem for. Ela Até pega o porque celular, tá ela- todo mundo todo com o mundo, celular. deve ser muito Não, tem interessante. E eu me Exato. questionava muito no começo, É. eu falava, mas ela nunca teve tela, ela nunca viu nada em celular, ela nunca viu nada em tela, porque ela é tão fissurada, ela não pode ver o celular, ela, de onde ela tiver, ela fissurada no celular. Aí, foi uma coisa, alguém me falou, ué, mas não é porque vocês estão o tempo Todo todo no mundo celular? chupa- Chupeta de adulto. Aí eu, E todo mundo, é a visita. Celular é tipo, chupeta de é adulto. isso. é quem vai te visitar em casa. E aí, tipo, ela é fissurada numa coisa que ela nunca viu, nunca pegou, simplesmente de ver todo mundo o tempo todo no celular. E eu falei, gente, que loucura. A gente ainda vai entender que o quanto isso também faz mal pros adultos, assim, de Ah, uma já forma mais... estamos, né? certeza. A É. gente tá falando que os jovens estão depressivos, mas os pais também estão dentro de Não, casa. gente, Então, é os destruidor jovens da estão saúde viciados, mental. mas eu te convido a olhar na sua rede social o tempo. Tem essa ferramenta. Vê quanto tempo por dia. Eu levei um susto. Trabalho muito dali. Tanto no seu celular, o quanto tempo você passa Sim. com ele aberto, quanto na rede, naquele aplicativo. Tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Vai lá olhar o tempo no seu dia que você tá com aquele perfil aberto. A gente tá viciado igual. A gente Não, tá e falando dos conteúdos de nossos 30 filhos. segundos, assim, que podem ser até engraçados, mas é muita dopamina. E aí o algoritmo, ele lê exatamente o que você tá afim de ver, né, naquele momento. Porque, enfim, tem essa inteligência artificial aí que sabe mais da gente até do que a gente mesmo. Total. hoje. Então, ele fica ali... Eu, ontem mesmo, que o Tintin tá num passeio e eu, assim, passei de cama... doente, Aí eu você me falou, dei... "Oba, eu eu tenho me dei tempo, um momento, Tintin, então eu vou ficar aqui... Só que assim, eu podia ter visto um documentário, um filme, sei lá. Quando eu vi, Li eu o tava livro e a gente lendo passa- um livro. Eu tava há 1h30 vendo meme. Hahaha, rindo assim, sozinha. Aí, tipo assim, sério, o que eu tô fazendo? Eu tô, tipo, derretendo o meu cérebro. E é isso que a gente tá fazendo. A gente tá derretendo e torrando os nossos neurônios, assim. E torrando o E nosso falando tempo, que sobre já tá como o não quê? deixar os de nossos vida, que é Claro. curto. Sim. Não, e aqui discutindo como não vamos deixar eles passarem pelo que a gente já está vivendo. Que a gente tá. Mas a gente, eu te Com a interrompi, palavra, Carol. doutora. Agora é o resto do Resolve programa, isso aí. você resolve Resolve os isso nossos aí. problemas, por favor. Eu acho que um passo antes do limite específico com tela são limites. Limites, modo geral. Porque é uma conversa que eu tenho muito com os pacientes. Como que vocês sustentam os limites? Porque a hora que você coloca na tela, o limite tela, é uma fase mais difícil ainda. Por causa da dopamina, por causa da facilidade. Então, um passo antes. Como nós adultos estamos sustentando limites? Qual é a nossa disponibilidade para um não, falar um não, ter presença, paciência, espaço emocional, para a resposta que vai vir.
Porque também é uma expectativa outra da resposta da criança, que você vai falar um não e o seu filho vai entender. Vai vai achar você a entender, pessoa mais vai chata. falar claro, mamãe, você tem toda a me dá razão. Não, ele vai usar do que ele tem de mais potente. Então tem quem se jogue no chão, quem grite, quem morda, bata. Os maiores argumentam infinitamente o porquê que eles querem aquilo. Então como estão os limites? Como a gente sustenta esses limites? Porque daí, pensar em tela fica um pouco mais difícil pelo mecanismo da dopamina. E às vezes eu escuto dos pais, doutora, mas eu tô tão cansado, e gritou tanto, eu dou. Eu deixo comer, eu deixo ficar no celular, ali, né? Então, acho que a primeira reflexão é essa. Como estamos com os limites? Qual é a nossa disponibilidade? E como está a saúde mental desse pai, dessa mãe. Desse pai, dessa é mãe. muito importante. Mas é que às vezes você está comprando ali um tempo imediato. Que vai te custar que muito você vai lá na pagar frente. um boleto Isso. caríssimo e a prestação. Não, sem dúvida, assim. pro resto da vida. E aí quando né? você junta tela sem limite com açúcar sem limite, que eu acho que é uma outra o questão. explosivo. Porque a gente está numa sociedade que eu não entendo por que vê como a criança um depósito de açúcar, assim. Tipo, quando não deveria nunca. Não, meu filho pelo tem contrário. 3 anos e até hoje. E é muito doido, porque eu vou nas festinhas de aniversário todas da idade e, tipo assim, todas comem açúcar sem fim. Sem fim. E aí vem o suco de uva. porque não é toma criança. suco. Não toma suco de caixinha, não toma. Mátina não toma. E aí você fica água. chata do rolê, não Eu fica? sou total. E aí ele me olha você assim, tá chata do rolê. foi aniversário dele agora, e todas as crianças tomando sorvete. E ele, mamãe, sorvete. Eu olhei pro Renato, ele falou, dá. Eu falei, não, ainda consegui segurar. Não Porque tomou. vai Cara, depois. vai, Só que vai, você uma vai... hora ou outra vai. Mas você vai ensinar esse organismo, não sei, aí eu não sou a médica, mas eu imagino, você me corrige se eu tô errada, mas assim, que você apresentar todas essas coisas extremamente viciantes, né? Por exemplo, açúcar branco, que era usado em festas, vamos lembrar, no século XVIII, quase como cocaína, assim, né? Tipo, botavam davam os cubinhos e a galera, pra curtir Pra dar um barato. Pra dar um barato. Nas festas da Gente, corte. eu não sabia disso, não. Tipo, tem um livro até que é Sugar Blue, um negócio assim, que fala dessa coisa do vício, né? Que todo mundo é viciado em açúcar branco, na verdade. Enfim, então quando a gente junta esses dois vícios, desde pequenininho, você vai fazer o quê? Um ser humano viciado. E eu não sei como é que vai ser, e aí não sei, doutora, mais pra frente, quando daí tem acesso ao vape, acesso, sei lá, drogas, a bebida. É por isso Quanto Como é isso que é? influencia, né? Acho que a gente precisa pensar primeiro nos limites todos e no exemplo, que foi o que você falou, né? Porque as crianças, de partida, elas não nascem resilientes, pacientes. Elas vão aprender pela repetição, pela contenção, pelo limite, que é daqui você não passa, e cada família vai estabelecer, né, o seu limite, e do exemplo. Então, acho que a primeira reflexão para pensar em limite de tela é a gente passar por nós. E aí depois, sim, temos algumas recomendações que organizam a rotina, mas elas não são suficientes. Há 5 anos, parecia suficiente. Então, você ia ler publicação Academia Americana de Pediatria, OMS, Sociedade, eram divididos em faixas, e aí, menos de 2 anos isso continua. 0 tela. Permitido um FaceTime, alguma coisa com um familiar à distância. Entre 2 e 6, a gente ainda encontra alguma publicação de tempo. Então, 1, 2 horas, dependendo da referência. E a partir de 6, vem uma recomendação, menos tela possível, não tem mais horas, poucas sociedades ainda colocam. E reflita. Você vai colocar uma tela, o seu filho já fez alguma atividade ao ar livre, teve horas de sono previstas, participou de algum ritual de família, uma refeição. Então tem essa reflexão. Nossa, engraçado. Então, quanto mais velho, na verdade, o mais velho tem menos do que de 2 a 6. Não, vai aumentando. Não, sim. Antes tinha. Então, era Sim, possível não, você então, o que ela tá encontrar falando. adolescente até 3 horas por dia, há alguns anos, né? Hoje não. Que não tem mais essa Não tem coisa mais no- você não tem Mas provavelmente Essa flexibilidade. Não, pra não deprimir Isso. as mães de 6 mais, né? E você que não estão tem fazendo o mais que podem, nem sempre uma conseguiram publicação, chegar no ideal, né? te embasando. Então você falava, ufa, mas a Academia Americana de Pediatria falou que até...
E aí volta, né? Que lugar que entra? E observar, eu acho, o filho, né? Como é que ele Como tá. é que tá Quando o seu você filho? cortou, decidiu, falou, vou cortar a semana. Nossa, Como foi muito difícil. Segue sendo, porque aí tem uma coisa assim, também a coisa dos jogos. Eu deixo ele jogar o jogo lá do aparelho, do videogame, na televisão. Mas o que acontece? Eles querem jogar online, né? A cultura, exatamente, É do jogar online. Então tem o tal do Roblox, que é assim, eu fui pesquisar do Roblox e todo mundo é unânime dizer que é um jogo que é perigoso, assim, porque ele tá expondo a criança a qualquer pessoa. Qualquer pessoa entra Que tá online, jogando onde online. pode ter pedófilo, não sei o que. Qualquer tipo. E fora que expõe o teu... então, e expõe os teus aparelhos também a risco inteligência de artificial, hackear. Enfim, Que ótimo. tem até um vídeo de pessoas que fazem games no mundo, tipo assim, lá do Vale do Silício, que perguntam pra eles, assim, se você fosse escolher um jogo pra nunca o seu filho jogar, qual seria? E a maioria falou. A maioria fala Roblox. Roblox. Verdade. Só que a cultura deles é assim, tipo, só se fala em Roblox, entendeu? E aí, pra mim, eu fico num super dilema. Eu não deixo ele jogar. Claro que vai pra casa dos amigos e acaba jogando, entendeu? Mas aí o que ele quer mais, já o videogame lá, o jogo que a gente escolhe, faz a curadoria de que tipo de jogo e tal, ele não interessa tanto ele. O que ele mais pede agora é para esse jogo de celular, por quê? Que é um jogo que é dopamina lá em cima, que é recompensa na hora e que faz você comprar, entendeu? A gente desabilitou essa parte, mas o jogo, ele é para você ir acessando. É o que compra a arma, que compra exatamente, o, isso aqui, a até, vida. tipo isso, as crianças, às vezes os pais vão ver, sei lá, até 400, 500 reais, assim, de coisinha, de moedinha que eles compraram ali. Então, assim, os caras são muito espertos, né? Eles pegam um público infantil totalmente vulnerável, né? Viciam essas crianças num jogo e aí essas crianças passam a trabalhar para eles, porque é isso, né? Os pais não acompanham e eles ficam dando dinheiro para... Enfim. E você já tá nessa fase, obviamente, de ouvir dele, tipo, que te odeia ou coisa muito assim. Chata. Ou ainda não chegou no te odeio, mas muito chata. Não, eu te odeio ainda não. Porque assim. a gente escuta, eu já escutei. Eu acho que eu já devo ter escutado, assim, mas eu não lembro, assim, de eu te odeio, mas assim, você é muito chata e bate a porta, entendeu? E aí eu falo, filho, aí tem que sustentar. Filho, eu prefiro ser chata e cuidar de você, como é a minha obrigação. Eu não tô aqui para fazer tudo o que você quer. Eu tô aqui para te pôr limites e te educar. Então, assim, eu vou ser chata para te proteger. Você pode me achar chata, mas é a minha escolha, entendeu? E às vezes validar. Eu escuto, às vezes eu tomo umas viradas de olhos, assim, né? Eu já tomo também. Faz assim, Sim. que é muito chato, Eu tomo ou cuspida na que cara. tédio. E é tem chato nada. mesmo, eu também queria. E eu falo, eu imagino que é chato. E mantenho Como uma é na cara... sua casa com as suas 3 crianças, o regime de telas? Eu sou separada, então eu posso falar da minha casa. Então, o começo foi muito difícil, porque foram crianças de pandemia e até desconstruindo esse lugar da tela. Mas hoje, até se eu for entrar nas recomendações, né, organização pragmática. Então, não colocar a tela 1 hora antes do que você gostaria que seu filho fosse dormir. Isso atrapalha o sono, atrapalha tanto o adormecer como a qualidade do sono. Não colocar nas refeições. Então, por si só, já não cabe tela. Porque eles saem da escola às 4, eles estudam das 8 às 4. Aí tem sempre uma atividade depois. Quando a gente volta, da hora que eles dormem até a hora que a gente chega, é tomar banho, conviver entre os irmãos, porque está cada um num setor. Sala. E nem na mesma escola, ano que vem vai para a mesma, então eles nem se veem. Então é conviver. Nesse convívio são os embates que cansam, mas que fazem parte da construção, né? O seu irmão dizem que é o seu melhor professor para o outro. Conviver, Que linda essa frase. comer e conversar, porque é a hora que se senta, conversa, como foi seu dia, como foi o do outro. Ler história, que é uma coisa que a gente tem muito forte, isso desde pequenos. Dormir, não cabe tela. De manhã, como geralmente eu estou sozinha para o café, eles já têm que fazer o corre deles também. Uniforme, ajudar a tirar a mesa. Então, na rotina, de fato, não entra. Então você tem 0 tela durante a semana. Eu posso te dizer que sim,
pensando também, às vezes vai para o avô. E aí, já que conseguimos sustentar uma rotina zero tela, Tudo eu bem como abrir as mãe, exceções. tudo bem abrir exceção. Sim, é. Então, na casa do avô, tá lá, mas também com contorno. Não pode YouTube, os não pode desenhos que YouTube vão lá em ser casa também. vistos são os desenhos que já há Liberados. um combinado. Então, claro, existe o bom senso da recomendação por faixa etária. Mas eu convido os pais a sentarem junto com os filhos, ou um pouco antes, e assistir, porque às vezes aquele conteúdo para o seu filho não cabe. Então, tem um desenho Sonic, não sei se vocês já viram. Não. A quantidade de movimento, de luz, do que se fala, eu fico atordoada, então não dá. Não dá para a mais velha que até poderia assistir. Então, existem esses combinados, mesmo quando está liberado. É TV, não é celular, não é tablet, é filme, algo que já foi visto e é tempo. Ai, ufa, então eu tô Então, exatamente nessa área. Né? Que bom. Que é uma conversa que eu faço muito com os pais. A gente tem que também entender que a vida digital é uma realidade. Sim. Claro. Então, que a gente vai ter que adaptar, cada família Reduzir os pensando danos, né? e reduzir os danos. É isso. Sim. Reduzir os danos. Redução E é de danos. engraçado que lá em casa a gente não tem isso de ver TV, a gente realmente só liga quando deita na cama, mas não tem uma avó, um amigo. Tô ontem em casa essa semana, vamos assistir a princesa tal. Aí a babá que tava com ela sabe que é zero tela, falou, você liga pra Júlia? Porque ela sem um amigo que ela não tinha. Aí ele me liga, oi irmã, para com isso, quero ver o negócio com a menina. Eu falei, durante a semana. Porque é uma vez que a gente vai abrir. Você tá na Você casa abre a dela. exceção. Pô, uma casa que tem brinquedoteca, jardim, espaço ao ar livre, tem a pracinha na esquina, que é o máximo. Na cabecinha dela já ficou combinado que o dia da escola não tem. Como é que isso. depois eu voltar 10 casas pra trás? Mas todos os adultos, assim. E aí a nossa casa fica menos atrativa também, né? Tipo, numa Totalmente. casa, por exemplo, onde é liberado doce, é liberado tela, YouTube, todas as coisas doce. mais legais do mundo. Gente, Você- posso falar um Então, tem negócio isso. muito doido? O único doce que tem muito açúcar, que a gente sabe que tem, que meu filho começou a comer há pouquíssimo tempo, foi o açaí. É a única coisa que tem açúcar que ele come. Cara, posso falar? Mudou o paladar dele. Já muda, né? Mudou. Mudou o paladar dele Eles já. só querem Mas posso- açúcar. O meu posso filho é falar, viciado. o da Cora, não. Não, mas de novo é de criança pra criança, né, amiga? O meu filho, Eu ele comecei tipo... a oferecer. Vai em festa, aí eu libero também, porque tá indo na festa, ele bota 2, 3 brigadeiros ao mesmo tempo. Ah, mas é mais velho, Com né? 8 anos também vai fazer o quê? Mas esses Eu tô dias a gente foi aqui com 3, na festinha, a Cora nunca, tipo, a única coisa era o brigadeiro que ela já tinha provado ali e eu acho que ela come tanto, é uma criança que come muito, e tão bem, que ela come um e se dá por satisfeita e sai andando. Eu falei, nossa, foi até menos pior do que eu... Aí na festinha os monitores deram de presente pirulito. tudo bem? Sempre assim. Aí eu olhei e falei, e nem perguntou. Radioativo, né? Estranha essa sensação de você estar deslocada. Muito Tipo, estranho. isso que eu queria abrir aqui com essa conversa, porque assim, não sei se vocês sentem assim, a gente tá colocando aqui, eu vejo que vocês também têm uma abordagem bem parecida, enfim, com a minha, imagina, uma médica que sabe, que pesquisa. Só que vocês não sentem um ETs? Totalmente. Não, e porque ainda tem um julgamento. Nossa, muito! Em volta. Aí eu só olhei muito e era radical o julgamento. era uma Mas festa ser que eu mãe não... é ser julgada já, né? Era uma Ser festa mulher que eu é não... ser Vai, julgada, né? vai ser pela tela, pela comida. Mas assim, as pela evidências. E as amamentação. evidências, sabe? Tipo, e as evidências. A gente tem que. Não, e a gente Não é a gente fica que inventou da coada cabeça. nessa situação do pirulito, por exemplo, que Você aconteceu, fica eu com até vergonha de postei. dizer assim. Não, eu "Ai, fiquei olha só, acuada, por porque assim, eu favor", tava num ambiente que não era Claro. íntimo, era uma festinha de um amiguinho dela mesmo, que não... E todas as crianças... Aí meu marido, que estava do meu lado, ele registrou até esse momento fazendo bullying, porque ele tinha noção do que aquilo estava me causando internamente. Aí ela veio toda feliz, tipo, mostrar e pedir ajuda pra abrir, eu ganhei um pirulito. Todas as crianças comendo. Eu falei, eu não sou a vou. chata que eu falo. Não Esse fiz. você não pode, filha. Não, eu direto já Eu fiz, falo mas pra ele. naquele momento eu falei, uma hora ou outra ela vai provar. Em casa não tem, ela nunca viu, a primeira vez que ela tá tendo contato, vai ser a exceção, como é a tela na casa da avó. E Eu fui assim, muito julgada por causa do doce. Até chegaram a falar que porque o meu filho comia bastante na festa, é porque eu não tinha dado quando ele era bebê. Entendeu?
claro, essa matemática faz todo É, sentido. Eu né? nunca dei, a Cora provou É com uma quase ciência 3 anos muito e ela embasada. não... Mas se ela adorar, depois tem você vai ver. estudo Mas da é assim, OMS. minha filha, você tem que dar desde sempre pra eles não comerem mais. É. É uma ciência realmente embasada Não, pelo achismo pessoal. eu sei, Baseado em dados da E sua própria nesse cabeça. dia mesmo, era a festinha dele, porque assim, as festinhas lá em casa sempre tiveram, tipo, as coisas dos adultos e o da criança, que era o brigadeiro de tâmara, as frutinhas picadinha, tudo fazia. E era a primeira vez, com 3 anos, eu peguei o buffet da festa lá, que era o da festa, e falei, vai aí, tinha, óbvio, tem o milho que ele já come, tinha as coisas que eu sabia que ele já comia, né, tipo de salgado, que é pizza, hot dog, né, que nunca teve nas festas dele, que era o buffet da casa de festa dele. Foi a primeira vez que fez uma casa de festa, sempre foi as festinhas dentro da minha casa e tal. Mas eu sabia que tinha as coisinhas que ele comia. Aí passava o negócio, esse você não come. E esse também não. E esse suco também não. E é isso, até Não, e aguentar. eles vão mas bem, todos né? A gente os fala, pais, não. aí ele pedindo sorvete, você a fica, a cruela. mamãe deu pra ele. Eu falei, não, ele não come, ele não. Não, ele não come, obrigada. Você fica E é cruela. tão bonitinho que a minha filha, ela já entende. Então ela ganhou e ela já veio direto. Olha que eu meu ganhei. Deus. Eu posso, mamãe? Oh. Aí naquele momento, meu coração falou... Pode, filha, prova. Ela ia voltar pra Sim, brincadeira com claro. todas as crianças. Eu falei, vai porque viver. sempre tem essa coisa E do sabe o quê? social, Também né? ela Que deu... a gente não tava indo embora pra casa, ela ia ficar e a atividade estava com todas Claro. as crianças chupando pirulito. O ideal seria se todo mundo tivesse essa consciência e a gente não precisasse Não, e não fazer uma luta quixotesca contra a é. sociedade pra gente oferecer um mínimo de saúde pros nossos filhos, né? A gente tem o episódio que a gente chama sobre alimentação, que é exatamente sobre isso, com o Dr. Daniel Becker, vocês são amigos, né? O Daniel, a Daniel a gente era- chama. Ele foi, quando a gente morava no Rio, ele era o pediatra do Martim. A Então, Denise muita coisa da criação do veio- Martim. E o isso, episódio de veio do Daniel. nutrição Junta com virou Nutella. 3 horas quase de episódio, porque a gente falou uma hora de nutrição e paramos nas telas. telas, e agora falamos a gente mais tá hora. fazendo- E a gente tá fazendo o mesmo Porque é sobre oposto, vício. como esses vícios realmente Porque é sobre falta de vício. limite, né? Exato, limite e vício, que são os mais Mas quando vícios. vocês contam, né, que na rotina, e quando a gente percebe, na rotina tem todo aquele corre, aquele ficar junto, sustentar, na exceção é mais fácil. Então, e também conversar. Então, a hora que a Cora te fala, mamãe, pode? É porque já tem uma construção outra. Já tem uma com relação. certeza. Já tem uma outra relação de confiança e que, voltando para a tela, também é fundamental, porque lá na frente, com adolescentes, essa expectativa de controle, que eu nem sei se a gente tem em nenhuma faixa etária, mas cai por terra, né? O adolescente, Aí- ele não está nem disponível tanto fisicamente, porque já vai e vem sozinho, já tem passeios que não estamos convidados, ainda bem, né, que não fazemos parte. Gente, Mas emocionalmente ele susto também esse está em momento. outro lugar. Então o controle só pelo controle, a imposição, o limite sem conversa, não Sabe o que eu não faço? se Eu sustenta. mostro pro Martim vídeos do Daniel Becker, por exemplo, falando das telas. Eu falo assim, filho, sabe o limite de tela que a mamãe põe? Não é uma coisa da minha cabeça, porque eu só quero ser chata. Existe uma coisa Um que se chama estudo. um estudo. Os cientistas estudaram o cérebro das crianças, como é que pro fica... bem delas, né? Pro seu bem. Pro bem delas. Tem um vídeo de crianças que foram expostas à tela e que não foram expostas à tela, tentando fazer uma linha... Você viu já esse vídeo? Tentando fazer um círculo de linha reta. E aí eles observaram que as crianças que tinham sido muito expostas à tela, elas não conseguiam... Tipo, fazer o círculo assim, elas às vezes faziam falhado, sabe? Tipo, fica graficamente, assim, a diferença de um desenho para o outro, do mesmo objeto, assim, né? Como as crianças que foram muito expostas acabam... É como se fosse uma cognição que ela é meio interrompida, né? Ela não tem um fluxo, assim, Tem ela é estudos estranha. já com crianças de 2 anos, com pouquíssimo tempo de tela, até isso mudou muito as recomendações, mostrando uma alteração cognitiva, de hiperatividade, de memória, já com 2 anos. Sim, de dificuldade de desenvolvimento, E não, né? e não sei quando você fala para o seu filho, né? Mas o meu amigo pode. Mamãe, minha filha, mamãe, eu entendi Aí eu falo, que você é existem regras pediatra diferentes. e que você lê, mas o meu amigo pode. Ah, mas existem e aí, regras de diferentes novo, nos é sempre casos, sobre o contorno. Mas o seu amigo tem outro combinado com a mamãe dele. Isso. A gente tem esse combinado, então... E aí eu mostro pra ele o vídeo. E aí ele fica meio assim. Ele fica impressionado. Da mesma forma que agora que ele lê, eu falo... Ele pede pra mamãe, posso comprar isso aqui no supermercado? Sei lá, uma bala qualquer. Eu falei, lê o rótulo e vê se isso é comida. Vamos aumentar a roda? A gente Vamos. tem
A gente tem uma mãe querendo falar sobre o assunto aqui com a gente também. Oi meninas, tudo bem? Eu me chamo Gabi, eu sou mãe da Nala, de 5 anos. Atualmente eu tenho 32 anos e eu quis vir compartilhar a minha perspectiva sobre telas, porque é uma perspectiva, acredito que um pouquinho diferente, mas que eu sei que tem muita mãe que tá junto comigo nessa luta. Eu sou mãe solo. Então, a minha filha, eu me separei do pai dela quando ela tinha 2 aninhos, então eu sou 3 anos aí vivendo nessa guarda unilateral, que é o meu caso. Minha filha fica uma vez por semana com o pai, a cada 15 dias de final de semana. A tela, para mim, ela é basicamente a minha rede de apoio. Algo que eu trabalhei muito ao longo desse ano em análise, em terapia, e até conversando muito com a pediatra, falando de um lugar um pouco privilegiado por ter acesso a esse tipo de apoio, né? Morando sozinha com ela, ela sempre acabava ficando um pouco mais nas telas, assistindo um filme, jogando alguma coisa no iPad, enquanto eu tava minimamente arrumando a casa, lavando uma roupa, lavando uma louça, fazendo uma comida, algo do tipo. Consequentemente, o meu tempo com ela diminuía, porque eu tava ali sempre fazendo alguma coisa, né? Porque tarefa da casa nunca acaba. E automaticamente ela acabava ficando todo o tempo em que ela não estava na escola ou que ela não estava fazendo alguma outra atividade, ela estava ficando nas telas. E eu comecei, obviamente, que me culpar muito. E também todo mundo sabe os efeitos, né? Nós, como mães, sabemos o efeito das telas em excesso. E eu comecei... No começo, na verdade, eu tirei de vez. Fui um pouco injusta comigo, porque eu comecei a me sobrecarregar. E precisei achar um caminho do meio para que não ficasse nem muito pesado de uma criança de 4, 5 anos ficar assistindo, às vezes... 2, 3 horas, 4 horas por dia, porque ela fica na escola integral, então esse tempinho que sobra de manhã e de noite, mas que eu também precisava conseguir ter aquele momento em que eu pudesse simplesmente completar um pensamento na cabeça, que às vezes aqueles dias que são caos, a gente não consegue conseguir tomar um banho, conseguir preparar uma janta, algo do tipo. Então, eu quis vir trazer um pouco esse ponto de vista de que, para mim, hoje, na minha realidade, da minha família, tela é, sim, uma rede de apoio. E eu consegui, desligar um pouco esse excesso de informações que tem hoje no Instagram, em diversas opiniões que a gente ouve, que a gente sabe, sim, o quanto tela é prejudicial, mas tentar fazer uma releitura disso para que isso me sirva de apoio e que eu consiga ter tempo de qualidade com ela. Como, por exemplo, a gente tem um dia na semana que a gente faz cineminha e que ela ama isso, porque é um momento que a gente tá ali juntinhas assistindo um filme, comendo uma pipoca e que a gente fica conversando sobre isso. Só uma análise de telas sobre uma perspectiva um pouquinho diferente. Um beijo. Ela tá praticamente pedindo perdão, né? Tipo, e não é, e é realmente redenção, as realidades são diferentes e é por isso que é tão importante a gente discutir licença paternidade, escala de trabalho, que agora tá essa discussão do 6-1, né? No caso dela, acho que não é nem essa questão, né? Que ela é mais uma mãe solo ali. Ela tem uma guarda unilateral. Mas é como a sociedade pode fazer para apoiar essas mães, né? E que não seja só o único caminho a tela. Eu acho que é uma coisa meio... Às vezes eu fico pensando também, o meu filho é cheio de atividades durante o dia, o que também ajuda a não ficar tanto na tela. Mas também, será que isso é bom? Será que ele não se cansa? Porque às vezes ele reclama, tá cansado. Aí o ócio necessário também. E aí também, tem toda uma outra perspectiva de que a gente tá sobrecarregando as crianças com atividades extras também. Sim. Então eu acho que tudo isso é um preço que a gente tá pagando por não viver em comunidade, né? Sim. E ela falou uma coisa, Gabriela, que a gente já até falou aqui, e o Dr. Daniel deu a bênção aí no lugar disso, é um caminho legal que ela fala de fazer da tela um momento de cineminha dela com a filha e vira, porque se a mãe tá exausta, a criança tá exausta, se você pode deixar a roupa para lavar amanhã e agarrar a sua filha e ter um momento de conexão, acho que a gente pode, não sei o que você pode trazer pra gente, como vamos preferir a TV do que o celular. E se você tiver a chance de agarrar o seu filho, escolher junto, trocar com ele, ver um filme, isso também já é uma coisa
bem menos, né? Já é uma vivência. Já é uma vivência. Não é algo só passivo, solitário dessa criança. É O uma que vivência. mais que você acha que a gente pode Eu acho que agregar nesse lugar de... Ela coloca coisas muito importantes. Então, por que é difícil também pôr limite? Porque a vida se põe numa outra lógica, e é isso. A tela, o aplicativo, ele entra como um adulto, um terceiro elemento, muitas vezes. Então, acho que para ela ficar calma e também quem estiver assistindo a gente, já há um tempo dessa criança na escola, livre de tela. E hoje estamos num lugar melhor como sociedade, porque tem uma lei, né, circulando para deixar a escola livre. Então, livre de isso tela, claro. já é um pacto social maravilhoso, que vai deixar a escola um lugar isento. E também isento para as famílias. Sim. Porque hoje a gente vê que está na escola, também tem acesso à tela. Aí chega em casa, está na tela. Então, como é que eu uso consciente? Como é que eu posso usar, às vezes eu gosto de falar como um super trunfo, a tela. Então, acho que ela põe isso. Minha filha vai na escola e quando ela está, eu preciso refletir como que esse dia vai de um jeito saudável para mim, que é muito importante, que esse adulto esteja são, tenha um pouco de tempo. Nossa, eu fiquei muito tocada ela falando, eu preciso completar um pensamento. Exato. Eu acho que isso define muito, né, a maternidade, assim, em vários lugares, né? E até para outras vivências. Às vezes eu escuto, mas doutora, assim, eu prefiro pôr a tela do que cozinhar com uma criança na minha perna. Então, não, eu no caso perfeito. dela, eu com certeza, eu ligaria sem culpa. Exato. Então, e como é que a gente vai pôr daí? Sim, um filme com uma pipoquinha, uma entradinha de cinema. Os meus filhos assistem, não é que é zero tela. Final de semana escolhemos um vídeo, tem pipoca. Eles ajudam a fazer a pipoca, quem tem condições de... Tirar essa coisa do YouTube, que a gente não tem o controle do algoritmo engolir. E não só o apresentar YouTube, qualquer né, coisa. Ju? A Netflix também. Então, tem uma pesquisa que como que aumentou o engajamento, né, dos streams. Você tem o capítulo acabando e antes de acabar já tem o outro em 10 segundos. Então, isso não ter ou estar presente nesse momento que você percebeu que vai acabar e desligar e falar, então agora acabou. Os Ajuda, créditos, os né? créditos. Minha filha sabe que passou crédito. Isso. E o game, gente, nossa, o game Isso é mais ajuda. Então, colocar outra de história, vez em entendeu? Que quando... não tem fim, é tipo, é mais uma fase. É mais Entrou na sua casa também, porque você tem de 8 anos, né? Não. Mas tem na avó, tem no primo, então quando vai, também joga. Então a gente faz um composto em que não há necessidade de culpa. A tua filha mais velha que tem 8? Ela não gosta muito de Então, pois uma coisa, 9. O menor que vai fazer 8 daqui a um mês, Já tá pedindo. ele gosta, ele vai no primo, mas também é um momento que está com o primo. O primo tá lá, do lado dele, cutucando, brincando. Então, vou ganhar, competindo. E vou te falar, filho único também é um desafio. Que assim, agora eu tô vendo mais essa coisa de ele ser um filho único, porque não tem, é um mundo todo dos adultos que passa a ficar completamente desinteressante à medida que eles vão crescendo. Eles não têm, assim, o meu filho já fala umas coisas assim, ai mãe, isso é de coisa de antigamente. antigamente. Mas, entendeu? Então é isso, tá sozinho. E às vezes ele fica jogando sozinho também pra eu ver um filme com o marido também, porque, né, tipo, é difícil essa conciliação, né? Mas eu diria para ela, né, que eu acho que ela está num bom caminho. Então, a filha dela tem o período para ser criança, mundo real, analógico. Ela fez as escolhas. Se puder escolher essa tela, vendo qual desenho de fato ela vai ver, prestando um pouco atenção se esse desenho, apesar da faixa etária, deixa a filha dela mais agitada, mais irritada. Então, talvez não sirva. Tentar evitar esse vídeo. Então, ela colocou 8 horas, é hora de dormir, 7 horas, a partir de 7 é outra coisa. Então, 6h30, tô aqui pensando, né, nessa rotina. Eu vou colocar um pouquinho, que eu consigo fazer algo para mim, ela fica um pouquinho, e aí nessa 1 hora talvez eu tenha mais disponibilidade para um livro. Aí todo mundo dorme melhor também, ou brincar de alguma coisa. Então, acho que... Eu consigo fazer o meu filho ler todos os dias antes de dormir. Ele viciou em leitura. Isso, assim, foi uma coisa que eu... Batalhou. Que desde pequenininho eu sempre viciei ele na historinha. E aí, agora que ele aprendeu a ler por conta própria, claro que aí ele quer
o livro do game. O Dragon Ball, o Minecraft, não sei o que, mas tudo bem, eu falei, desde que leia. Exatamente. E aí ele tem o momento dele de leitura e aí tem que ficar também, acabou, também tem um momento Desligar, de né? desligar Muito também. fofo o momento de leitura. Que atividade recreativa pode substituir as telas, que geram a mesma sensação de dopamina que a tela proporciona para as crianças? Tem alguma? A dopamina, ela vai ativar uma área mais primitiva do cérebro, que é esse mecanismo de recompensa rápido. Então, que dá um bem-estar. Muitas vezes, a hora que você vai repetir, conforme você vai crescendo, nos pequenos não, essa informação vai para o córtex pré-frontal e ele vai te contar, olha, uma caixa de chocolate, acho que não, talvez mais um. Só que quanto mais você usa, menos você consegue ter essa sensação racional, essa noção racional. Então, o que a gente poderia substituir são por outras formas de prazer, né? Desenhar, música, se puder brincar, né, fora, um pouco de sol ajuda muito também, ficar ao ar livre. Blocos, coisas não óbvias, porque a gente vai reparar que a gente tem 1 trilhão de brinquedos e eles querem brincar com pote. Com a garrafa PET. 100%. Garrafa PET. Sim. A embalagem do brinquedo. Uhum. Então deixa, porque como não é óbvio, fica mais presa a atenção. Então tudo isso poderia substituir, eu acho, sempre blocos de montar coisas não óbvias, massinha, que aí não está posto, né? Vai ter, e no começo vai ser difícil, porque vamos lembrar que a criança, ela não nasce com habilidades de resiliência, paciência e persistência. Não consegui, jogo longe. Tentei colocar... Eu, no caso, nasci sem, continuei sem, então... Então, você vai ficar lá 1 ano, talvez, alguns meses, sentando junto, falando, olha, entendi, tá difícil, mas põe assim, põe assado, você pintou e não saiu como você queria, mas olha que bonito. Então, ir mostrando o que ela já está conseguindo fazer, para que num determinado momento, esse momento chega, ela tá lá. Você vai ver, nossa, meia hora já brincando. Então, isso vai substituindo. Quando tira a tela também, eles vão achando espaços. Eu acho que a criança tende à criatividade, naturalmente, na verdade. Só que às vezes a gente também não tem a paciência de esperar passar o momento do tédio, da frustração, para depois ela alguma coisa, né? Às vezes ele não tem nada para fazer, não tem mesmo. Sabe um olha para a exemplo parede, não tem, olha para o passarinho, pra isso que é maravilhoso, que até e aí ele começa a brincar depois. Já contei aqui, a gente indo, mas ele cabe perfeito. A gente foi para um hotel juntas com as nossas crianças e a primeira coisa que a gente viu na Bahia, ele era uma mala frente de ao mar, a gente brinquedo. falou, não tem brinquedoteca. Aí a gente se olhou, se chove, se qualquer coisa e a previsão não era tão boa, como é que a gente vai sem brinquedoteca? 3 crianças, nós e 3 crianças, o que a gente vai fazer? Tarará, tarará. Vamos levar vários brinquedos. Nunca saíram da mala os brinquedos, quer dizer, saíram, mas assim, Nunca foram saem. nada usados. E aí, a gente assistiu, a natureza é um prato cheio para quem tem o privilégio de poder usufruir, né? Eles dando uma aula pra gente de como eles também nascem com a facilidade no simples, de o graveto que vira varinha, que não sei o que, os atividade, cocos, lembra? Aqueles cocos que caíram. E aí eles acordavam pra caçar calango. Então todo dia de manhã era o Chico e a Cora correndo atrás de calango e ficavam horas correndo atrás de calango. Eu falei, nem o brinquedo mais high-tech segurou minha filha tanto tempo. Mas isso assim. vai pro ancestral, né? O caçar o calango deve ir pra algum lugar tipo da dopamina, que é ancestral, que é isso que a gente fazia quando a gente era lá caçador-coletor. A natureza, voltando a saber, é sempre maravilhosa. Quem puder, ela resolve, né? Então é a plantinha, é o galinho, é a pedrinha. Para quem não pode, às vezes é tolerar também uma certa bagunça em casa. Então... Sabe uma coisa que meus filhos passam hora, inclusive agora que a gente foi pro Festival do Cadinho, que eu levei os copos de plástico, ele faz piso, você falou dos blocos, ele vai empilhando, ele faz torres, depois ele derruba tudo, aí ele monta tudo de novo, sabe, derruba, ele passa horas fazendo isso.
Os meus pegam os lençóis e vão fazendo cabana. Cabana. Pela casa inteira. É cabana, é A cabana. gente faz também. Caixa também. Quando chega em a caixa vira nave, vira Carrinho. armadura, vira carrinho. Assim, caixa, eu falo que o Tintin parece um gatinho, sabe? Gato que gosta de brincar em caixa. Chega a caixa, ele A TT também ama. vai direto, assim. E eu acho lindo, assim. Eu acho que ele tem essa capacidade também ainda de brincar aos 8 dessa forma, porque foi uma coisa preservada. Mas nem sempre eu acho... Às vezes eu vejo, assim, né? Observo... na rua, assim, né, as crianças da idade dele, assim, a maioria, eu não vejo muito esse lúdico persistir, assim, porque eu acho que tem essa coisa que O tablet, vão desinteressando mesmo. Tem essa né? coisa também, e tem bem no comecinho, 2, 3 anos, que eles de fato é um equilíbrio. Eles precisam de alguém do lado, mas é esse equilíbrio de eu não tomar a brincadeira pra mim. Então, quem tá brincando ali é o pai e a mãe. Né? A criança não tem voz ativa. Então, não ser tão limitar tanto, dominador, controlador, e também não deixar criando sozinho, porque, de novo, eles vão aprender. Então, no começo, a gente talvez precise um pouquinho de montar uma cabana junto, fazer um bloco, empilhar, para depois ir. Você dá o start, na verdade. Porque, pelo menos é o que eu vejo também no consultório, em casa, com filhos de amigos, as brincadeiras mais legais são quando... Ai, não tem nada pra fazer. É isso, aí é que vem. Não tem. A gente tá falando muito dessa fase dos nossos filhos, né? Mas, enfim, a gente começa essa cabeça falando das redes sociais, né? Que o maior aumento de depressão e ansiedade aconteceu realmente depois do boom das redes sociais. Que idade... eu fico muito na dúvida da dúvida não, né? Eu fico muito na tensão do momento de dar o celular para o filho. Que momento? Existe esse momento? Então. Não, se possível, nunca dê. Existe esse momento? Qual é o processo? Eu sei que, de novo, cada realidade, uma realidade, cada família, Alguém uma família. falou aqui uma coisa que eu guardei, achei boa, que é no momento em que o seu filho já vai sozinho para algum lugar, que isso é um bom termo. No momento em que ele já se desloca sozinho. Não tem uma data. Mas não precisa ser mais smartphone, né? Também. Não. Existe Exato, não tem o uma telefone lei, que é né? para comunicar. Não tem uma lei regulamentando isso. Existe. Não tem. A gente não vai encontrar. O que a gente tem... Não tem estudos que falem a idade boa é tal. Para você dar um celular, não Eu tem. tinha ouvido falar 16 anos, né? A Sheili falou aqui no episódio. Mas não como lei, né? Não como uma regra. É meio que um bom senso estabelecido indicado. O que a gente tem cada vez mais isso entrando em regulamentação. É acesso à mídia. Acho que dá pra gente partir daí. Então, 13 anos, não. Já tem muitos lugares no mundo proibindo. Que antes era, né? 13. Que antes era terra de ninguém. A partir de 13 anos, gente. 13 anos com conta em Instagram, TikTok. Imagina essas adolescentes, Agora, essa como que segura? já foi tão complexo. Seu filho já pede telefone, essas coisas, já pediu? Já. Ele, desde os 6 anos de idade, eu queria muito um celular. Eu falei, não, você não vai ganhar celular. Tá demorando, vai demorar. Aí ele esqueceu também. O tablet foi a mesma coisa, que ele via todo mundo tem tablet. Eu falei, mas você não tem. E tudo bem, porque eu acho que cria caráter também, porque já é muito privilegiado, sabe? Total. Já tem muita coisa. Pô, não vai ter uma coisa, não vai, sabe? Eu acho que é isso, que tipo de a escassez acesso também, em algum nível, cria um oferecendo. caráter, né? Tem que oferecer também escassez para uns filhos privilegiados desses. Alguma escassez, não é possível, né? Senão eles vão ter tudo. Sempre. Assim, O mundo eu fico muito nessa noia, porque eu vim de uma criação, eu não te dei espaço para vocês poderem falar daqui, eu te fiz. Eu fui criada assim, na base do nada, não tinha nada. Eu não tinha nem brinquedo direito. Eu tinha zero Barbie, brinquedo. por exemplo, minhas amigas todas tinham Barbie, eu não tinha Barbie. Zero não tinha grana pra ter Barbie. Eu, brincava, montava as coisas com o que tinha, E tudo bem. restinho, enfim. E eu fico pensando, minha filha que tem tudo, como é que eu vou criar esse ser humano para o mundo? Mas isso é um outro programa, desculpa. Do celular. Do celular, da rede social. 16 anos, para o ano que vem, e o Brasil vai entrar também, não sei que mude alguma coisa, Instagram entre 13 e 16, você tem uma conta adolescente. Então, supervisionada pelos já pais. tem limites. A sua conta já tem limite, então, do horário que você pode usar, de que horas chegam as notificações, de conteúdo sensível, tem algumas, Mas já eles alguns criam fake, contornos. né? E aí também, não é só suficiente, você tem que... Mas já ter essa Já ter ferramenta... Já tem essa já é um alguma outro coisa, lugar, né? concordo. E aí o celular em si, eu acho que é isso, né? Que tipo de celular?
Porque o que precisamos? Então, é uma casa de famílias separadas que precisa de uma comunicação. Mas eu preciso da comunicação, então talvez eu não precise de um smartphone com todos esses... Pode ser que agora voltou, né, a produzir o dumb phone, que eles falam. Eu preciso de um WhatsApp para conversar com os meus amigos, porque tudo se combina e eu não tenho. Então, ok, vamos ter um celular, talvez da família, ou você usa o meu WhatsApp, é para isso. Então, acho que o celular, modo irrestrito, talvez realmente com 18, aqui pensando, né? Pensando em outras leis, em outras regras, que você entende que esse adolescente já está numa caminhada um pouco mais madura e consegue também, que eu acho que é muito importante na hora que a gente pensa em dar um smartphone, se responsabilizar pelo modo que usa. Porque é uma conversa que eu tenho com os adolescentes, não é assim, eu vou ter e não tem regra. Você sabe que você é responsável pelo que você posta, pelo que você escreve, que é passível de penalização. Então, hoje a gente tem alguns maus exemplos infelizes de adolescentes que usaram a inteligência artificial, colocando o rosto das colegas em corpos nus e divulgaram WhatsApp, mídia. Então, você sabe que isso é passível de, né, além de ser hediondo, mas que você também pode ser penalizado perante a lei. Deve, né? Não só pode, como deve. Então, eu acho que dar o celular tem todo esse comprometimento também. E aí, de novo, voltando para o limite, o letramento digital é muito importante no limite. Isso é fundamental. Porque cada vez que a gente pensa, ok, ufa, surgiu esse controle, Google, Apple, eles têm vários modos tutoriais de ensinar os pais a terem mais controle parental. Mas a gente sabe que também tem outros times que todos os dias estudam, são neurofisiologistas, psicólogos. Como vão te viciar. Como vão entrar na sua casa. E como vão te enganar também, né? Eu mostro às vezes imagens de inteligência artificial pro meu filho. Esses dias eu cruzei com de uma menina com um filhote de unicórnio alado, assim. Gente, perfeita a imagem. Eu falei, filho, você acha que isso aqui é verdadeiro ou é falsa essa imagem? Porque ele já sabe, né, coisa dos robôs, da inteligência artificial. Ele falou, nossa, é inteligência artificial porque parece muito verdadeiro, mas unicórnios também não existem. Então, ele ficou assim, pois é. Então, olha o quanto... Gente, a FEPA postou um vídeo anteontem da inteligência, não sei se vocês viram, repetindo a voz dela. E aí, uma amiga dela deu play numa frase que ela nunca falou e falou assim, tarará, ela ficou branca, e pode fazer ela achava que era ela. E pode fazer o lip sync, você falando algo que você nunca falou, com a sua boca mexendo perfeitamente com a sua voz. Ela ouviu a voz, ela ficou assim... Não tô pronta. Ela ficou em choque. Me manda as naves espaciais me tirando aqui, E importante também, que para além desse risco, tem todo o outro risco do bullying, de você ficar ali assistindo, que são jovens, que também a gente já ouviu isso aqui de alguns especialistas, né, que postam muito pouco e assistem muito mais do que a nossa geração, porque não se sentem bons, suficiente, bonitos, suficiente. A gente tem os casos de... Eles nem assumem muito o próprio nome. Uma coisa que eu tô vendo, assim, da galera mais jovem, tipo Gen Z mais cedo, assim, não bota o nome, bota uma outra coisa, tipo um avatar, uma outra história, assim, que já é também um sintoma, né, de você também... acho que é muito essa fase era a nossa fase daquele... de não... Como que era o nome daquilo? O ICQ. ICQ. Que a gente usava também um avatarzinho, né, nessa época. Acho que é a fase que a gente tá muito na fase do não se aceitar, do não se gostar, ou dessa fase de descobrir. Porque tá escancarado na nossa cara o melhor recorte da vida de todas aquelas outras pessoas. E o melhor filtro. E a melhor edição digital do corpo. Exatamente. Então faz parte do limite com telas também essas conversas com os nossos filhos disso. Olha, isso é um recorte. Você acha que isso é real? Como que você se sente? Cuidado com o que você coloca, porque sim, cyberbullying é uma realidade, assédio é uma realidade e as meninas, as adolescentes, todos estão sujeitos mais às doenças psíquicas, depressão, ansiedade, pânico. As meninas um pouco mais também com distorção da imagem corpórea e os meninos já com 12 anos consumindo pornografia. E com muita dificuldade de sustentar relacionamentos reais, porque tem uma ideia outra, né? Que vem dessa noção digital. E eu acho que a gente, como pais, mães, cuidadores, a gente tem que lutar
para a regulamentação dessa bagaça. Ajuda. Sabe? Porque, assim, são essas big techs, na verdade, que estão entrando nas nossas vidas, nas nossas mentes, nas mentes dos nossos filhos, em informação, para viciá-los, entendeu? Para eles ganharem dinheiro e a gente ter que lidar com uma sociedade completamente adoecida, que não tem como dar conta. Então, Gente, assim, a forma que a gente tem é isso, é lutando para regulamentar, assim, geral, entendeu? Nesse episódio do Daniel fala que o aumento da depressão e da ansiedade, tipo, nos outros países foi de 100%, 150%, e no país foi de 1.500%. Eu falei, mas que número é esse? Como isso é possível? A gente está assistindo adolescentes tirando a própria vida dentro das suas escolas, dentro das suas casas, muito reféns desse cyberbullying, dessa comparação, de todas essas cancelamento psíquicas, cancelamento, Existe alguma maneira que as telas podem ajudar no desenvolvimento de uma criança? Existe. A gente tem alguns diagnósticos com aplicativos que ajudam. Então, algumas situações de TDAH, de alguns distúrbios de aprendizagem, sim. Mas, na maioria dos casos, como exceção. Principalmente até os 7 anos, né, que a gente tem essa primeira infância, muito facilmente a gente vai encontrar opções não digitais contribuindo de uma forma muito mais completa para o desenvolvimento dos nossos filhos, sem os malefícios que essa tela pode fazer. A partir dessa idade, existem aplicativos de matemática, de português, de construção de cidades, né, digitais, que dão uma noção do todo. A gente estava falando aqui no início, né, que nós somos crianças, né, dos anos 80, 90, que foi criado em frente às telas, né? Qual é a grande diferença, assim, dessa geração, da nossa geração para as crianças de hoje em relação às telas? Eu acho que é a disponibilidade. Você não tem que esperar, está sempre lá, à sua disposição. Até o mecanismo de propaganda, antes era aquela propaganda. Hoje você entra, a sua criança, você adulto entra numa página, em algum perfil, e a inteligência artificial já está coletando os seus dados para que na próxima vez que você entre, ele coloque à sua disposição coisas que às vezes você nem pensou que você precisava. É o que a Tainá falou, né? Ele sabe mais de você que você mesmo. E propaganda para criança é proibido no Brasil, mas no YouTube é livre. E aí imagina pra gente, louco, assim, né? Às vezes, eu lembro que uma vez eu estava procurando e eu falei de amamentação, e eu falava de amamentação porque foi muito difícil. E começou a aparecer coisa de amamentação que eu nem tinha pensado, E eu falei, não, calma, isso não faz nenhum sentido. Coloquei um pouco do racional pediátrico para funcionar, mas eu fui invadida. Imagina uma criança que ainda está buscando o senso, um adolescente, buscando sua identidade, o seu senso. Que aí entram discursos de ódio, discursos misóginos, era outra homofóbicos, relação. Enfim, racistas, entra muita coisa aí, que inclusive essa é a grande discussão hoje, né, dessas regulamentações das Big Techs, é isso, porque os filtros deles para esse tipo de conteúdo não são eficientes. Eu acho que a maior diferença é isso, a relação com a propaganda e a disponibilidade. Porque se a gente... Vamos imaginar um mundo sem limites de tela. Essa criança tem tudo disponível, a hora que ela quiser. Se eu não quiser assistir, eu pulo. E aí eu pulo. Eu não tenho nem paciência para ver se eu vou gostar. Um pouquinho que eu não gostei, eu já mudei. Eu mesmo, eu realmente, eu fico aqui assim, ó, falo, não quero paciência. Tamanho dos vídeos. Exatamente. A qualidade da imagem também, porque se você for pensar que a 4K hoje, ela simula muito mais a realidade do que aquela imagem que a gente tinha pixelada, que era mais difícil de enganar o cérebro. Eu acho que quanto mais próxima à realidade a imagem de verdade o teu cérebro tem menos mecanismos para se defender de que aquilo é só uma imagem ilusória, de que não está de fato acontecendo na tua frente. Aí se você vai assistir um filme onde tem cenas de luta, de não sei o que, é muito, eu acho, pro cérebro. Eu acho que a qualidade da imagem interfere também, né? Eu fico pensando muito, porque assim, eu não tinha ideia, assim, né? O mundo dos adolescentes realmente é isso que seu filho falou. Isso é papo de velho, antigo. Isso é coisa de antigamente. Porque realmente, pouco que eu tenho de contato com os adolescentes, com as minhas sobrinhas, quando eu fico, é muito pouco, vejo uma vez por ano, 2 vezes por ano, e às vezes quando eu vou escutar, ouvir, eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo Quanto aqui? tempo eu dormi, né? Porque eu lembro alguns aninhos atrás, elas me mostrando um menino da internet,
internet, que elas amavam, o menino da internet, o menino nada mais era do que um misógino, um maluco, falando, a menina que tem estria nasce com defeito, estria é o defeito da não sei o que, não. Tipo assim, e elas fissurada no menino, baseada em quê? Isso, né? Consumindo aquilo, e que quem não tem estria, gente, no mundo, alguém não tem, nada, nunca, em momento algum, que eu não conheço, todo mundo que eu conheço tem em algum lugar. Gente, não, eu tentando conscientizar, falar, conversar, não, para de seguir agora, não, mas a gente gosta de... Não, pelo amor de Deus, tira, aonde, cadê, arranca, não é sobre isso, é muito louco, como é que eles consomem um negócio desse, como não tem menor discernimento, né, um filtro, não tem, né, eu como adolescente também não tinha, que hoje parece tão absurdo. Mas é um cérebro mais vulnerável, com certeza, se a gente cair em um monte de, às vezes, fake news e sei lá, até discursos errados, né? Que daqui a pouco você começa ali, o algoritmo começa a te entregar e você, poxa, será que é isso? É difícil pra gente ter o discernimento. Isso que eu acho que sou mais velha que vocês, assim, eu fui criada numa era analógica. Eu sou, tipo... Eu sou um museu também, ambulante. Eu também analógica. Eu sou um museu ambulante. Eu lembro de não ter existido celular, não existia internet. Somos da mesma época. Tudo na mesma época. Então, a gente tinha que ser, na verdade, estudadas, né? Porque nós somos os seres humanos que ainda têm esse conhecimento. A última geração, né? Que ainda vai deter esse conhecimento analógico. E a gente tem dificuldade. Imagina quem nasceu nessa era digital. Eu estava vendo uma entrevista do Keanu Reeves sobre o Matrix, que ele falando com uma galera de 15 anos, e eles nunca tinham assistido o filme e tal, mas apesar de não ter assistido a cultura da Matrix, não sei o que, é uma coisa, meu filho já até trouxe isso, sem nunca ter assistido. Enfim, aí ele falando do que é o filme e tal, para esses adolescentes, e aí... ele falou assim, aí tem a realidade, né? Tem a Matrix, que é uma realidade, mas que não é real, na verdade. Então, o filme é um pouco sobre isso. Aí o adolescente olhou pra ele e falou assim, mas, tipo, who cares, né? Quem se importa o que é real ou não? Aí ele ficou assim, bugado. Porque é realmente uma outra cosmovisão da vida. Que não importa muito o que é real ou não. Pode ser fantástico por uma expansão de consciência, que sei lá onde vai nos levar, mas por outro lado é extremamente perigoso. E não é à toa que o mundo está tão dividido, que a gente está num momento de completo conflito, né? Eu vejo telas e tudo que a gente está conversando é uma realidade e precisa ser usada muito conscientemente. Acho que a noção era outra há uns 10 anos, né? Que não precisava ter muito consciência, que não fazia tanto mal. E hoje estamos em outro caminho, em ajuste, para chegar num equilíbrio do que a gente não vai fazer. Então, menos de 2 anos, comer vendo tela sempre, determinados conteúdos. O que a gente pode e o que a gente pode fazer. O que é possível, o que contribui, o que não vai fazer mal. Então... acho que estamos nessa caminhada. Acho que mal vai fazer sempre um pouquinho, né? A gente vai acolher melhor, acolher nossas sombras como Sim. sociedade. Vai fazer um pouquinho mal, não tem como, entendeu? Eu acho que a gente é aquela coisa da evolução, né? A gente não evoluiu para estar nesse lugar, mas aí acho que é minimizar os danos. Né? As tecnologias estão cada vez mais presentes na nossa realidade e é nosso dever como mães e cuidadores administrar como todos esses avanços podem impactar o desenvolvimento dos nossos filhos. Como a gente viu no episódio de hoje, o uso de telas em excesso podem causar inúmeros danos para as nossas crianças, mas com paciência, responsabilidade e afeto, a gente pode reverter ou minimizar aí, tentando encontrar uma medida que seja saudável dentro, claro, da realidade de cada um. Doutora Adriana, Tainá, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que a nossa conversa foi esclarecedora e inspiradora para nós e para todo mundo que nos assiste. Muito obrigada, meninas. O episódio de hoje termina aqui, mas não se esqueça que semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Beijo, até semana que vem. É muito bom, gente. Não assista o YouTube, você vai estar estaremos no